Olá galera, tudo beleza? E hoje pessoal nós damos início do conteúdo do quarto bimestre, reta final, segurem firme, aguentem firme, já estamos aí na reta final, todos estamos muito cansados, estamos nessa caverna de Dark que é esse ano de 2020 que nunca tem fundo, sempre volta esse looping constante de coisas, mas pessoal, já estamos acabando, então aguentem firme. E esse conteúdo que eu vou trazer para vocês é muito importante, muito interessante, sobretudo para vocês que querem no futuro ingressar qualquer área que seja das ciências humanas, direito, história, filosofia, qualquer coisa nesse sentido, letras, artes, e também para a gente entender o que foi, né, a construção do Estado de Direitos, que a gente já falou nas aulas de sociologia, inclusive, tá? Então aqui nós vamos dar continuidade naquele bloco que é de filosofia política. No primeiro bimestre e no segundo bimestre nós trabalhamos mais o tema da ética. Então lembrem lá que eu falei para vocês que na filosofia nós temos grandes 4 blocos, né? Epistemologia, ética, filosofia política e estética. Então esse ano a gente viu mais a parte de ética no primeiro e segundo bimestre, e no terceiro filosofia política lá na antiguidade, e agora filosofia política na modernidade e contemporaneidade. E o conceito principal aqui da modernidade é a ideia do justnaturalismo e do pacto social, né? São dois conceitos, na verdade, né? O de pacto social e de justnaturalismo, que são fundamentais para entendermos como que as sociedades republicanas, sobretudo, estão amparadas, quais são os princípios que estão ordenando as constituições que nos são outorgadas, que nos regem, né? Então, nossa Constituição, por exemplo, tem muito dessas ideias justnaturalistas que nós vamos ver nas próximas aulas, e vocês vão perceber isso rapidamente. Beleza, pessoal? Então aqui, só para a gente começar a conversa, de fato, entrar aqui no tema, na página 6 da apostila de vocês, ele tem uma contextualização que eu acho importante da gente fazer. Então, se vocês estiverem com a apostila, acompanhem comigo lá. Eu já vou explicando aqui algumas coisas também. Então, no século XVI, as grandes navegações europeias possibilitaram o contato com povos até então desconhecidos, entre os quais diversos indígenas que foram classificados como selvagens pelos colonizadores, no velho eurocentrismo. Nos séculos seguintes, os costumes de alguns desses povos foram retratados em obras de arte e descritos em livros de história natural, de modo que a diversidade social e cultural representada por eles despertou muita perplexidade e curiosidade entre os intelectuais da Europa. Nesse contexto, destacou-se a indagação sobre qual teria sido o estado de natureza do ser humano, ou seja, sua condição original anterior à civilização e às formas de organização social conhecidas pelos europeus. Isso aqui é o que representa o justnaturalismo. O justnaturalismo nada mais é que a tentativa teórica de compreender em qual momento da história humana nós deixamos de ser meros animais irracionais e, ao usar a razão, passamos a construir sociedades vinculadas a alguns princípios fundamentais. Ou seja, o justnaturalismo busca entender o que é inalienável dentro dos valores que moldam a experiência humana. O que não pode ser alterado, o que é universal. Por exemplo, os justnaturalistas estão preocupados em entender, será que a liberdade é um direito universal? Será que ela é inalienável? Será que todos nós devemos ter direito à liberdade porque ela é um direito natural? Ela já é implícita à nossa própria existência? Será que a propriedade também é um direito implícito à nossa existência? Será que o trabalho é um direito implícito à nossa existência? Todas essas perguntas são perguntas justnaturalistas, e os filósofos da modernidade vão fazer perguntas direcionadas a cada um desses princípios. Então, por exemplo, Thomas Hobbes, ele vai entender que o homem é naturalmente agressivo e egoísta. Logo, o homem sendo naturalmente egoísta e agressivo, e isso faz com que ele seja alguém que demarque território, que lute, que use a violência para manter esse seu ímpeto natural, né, faça com que, uma vez compreendendo isso como
algo contingente necessário, o Estado também seja necessário, o Estado absolutista, né? Então ele vai defender o Estado absolutista como uma resposta ao fato de que o homem tem no seu naturalismo, na sua justiça natural, é o fato de que ele vai ser violento para defender seus interesses individuais. Tá? Então, a partir dessa compreensão de que o homem é naturalmente demarcativo, egoísta e agressivo, eu vou justificar a existência do Estado. Entende como as coisas se relacionam a partir dessas discussões? Então aqui, qual seria sido o estado de natureza do ser humano, ou seja, sua condição original? O que nós não podemos mudar no homem? Nós podemos tirar do homem a ideia de propriedade privada? Nós podemos tirar do homem a ideia de que ele pode ser livre? Será que essas ideias elas são superficiais, criadas dentro de um tempo histórico, que são evanescentes, que vão deixar de existir? Ou será que elas são permanentes desde sempre? Elas sempre existiram no espírito humano, na consciência humana? Tá? Então, essas são perguntas fundamentais, pessoal. E sempre caem filósofos justnaturalistas com suas teorias em provas de Enem e de vestibular. Nós vamos ver cada um dos filósofos, né? O Hobbes, os principais, né? O Hobbes, o Rousseau, o Thomas Locke, John Locke, desculpe, né? Depois nós vamos ver também o Adam Smith, como ele interpreta isso também, a questão do direito natural. Nós vamos entender o que é a ideia de direito também antes disso tudo, tá? Ainda na página 6 ali, ó, assim, alguns pensadores do século 17 e 18 que serão apresentados a seguir concluíram que os selvagens distantes da civilização viviam de acordo com o direito natural, jus naturale, a liberdade de preservar a própria vida, e com a lei natural, lex naturalis, o dever de preservar-se. Então é intrínseco, não tem como é irrevogável, não tem como mudar. Já é do ímpeto humano essa jus naturalis, essa justiça natural, porque ele sempre vai buscar lutar por aquele aspecto que é mantenedor, no caso. Então esses conceitos formaram a base de uma corrente filosófica denominada justnaturalismo, cujos representantes buscaram compreender como se dera a passagem do estado de natureza para o estado civil. Então essa aqui é o objeto de análise desses filósofos, né? Entender como o homem dessa justiça natural, desse estado de coisas da natureza, saiu da natureza para construir uma sociedade artificial. E por que ele fez isso? O que motivou isso? Medo da violência constante, do estresse evolutivo constante. Então a sociedade ela foi criada para apaziguar essa agressividade natural. O Hobbes, por exemplo, entende que nós nunca seremos, nós em sociedade, vivendo em sociedade, nós nunca vamos ser livres porque nós abdicamos da nossa liberdade quando criamos o Estado Civil. E por que nós fizemos isso? Porque nós preferimos viver em uma sociedade com certas delimitações e impedimentos e supressões de liberdades, né? Ter uma liberdade reduzida, mas ter segurança, porque para nós é mais importante a segurança do que a liberdade, colocando a prioridade. Então, nós nunca vamos ser livres, porque nós, na nossa prioridade enquanto seres miseráveis que querem se conservar, nós preferimos a segurança, né? Então, as pessoas lutam pela segurança porque elas têm um ímpeto de preservação, que é natural também, né? Então, isso aqui é importante. Agora, pessoal, fazendo o link aqui, como nós vamos associar essa ideia da justiça natural com a criação do direito, nós temos que entender o que é um direito, tá? Daí eu vou parar por aqui nessa parte e daí nós vamos começar a entender os filósofos, cada um deles, e o que eles pensavam sobre o justnaturalismo, como eles conduziam os seus conceitos a partir desse objeto, né? Então o que é um direito? Sua raiz é expressa no latim como directus, indicando retidão. No entanto, em sua forma original é encontrada como ius ou iuris, que entende o justo. Sob directus, observa-se referência em rectus, com raiz no indo-europeu regi, interpretado explicitamente como reto, e que funciona como uma ponte para a montagem de certas palavras, tais como correto, do latim correctus, retificação, do latim retificatio, regra, do latim regula, ou ressurreição, do latim tardio como resurrectio. Então a palavra direito ela tem essa associação como algo reto. Por quê?
Porque quando os romanos eles estão pensando isso, baseados lá na compreensão dos gregos, né? Porque os gregos que vão criar toda essa discussão conceitual em torno do que é justo, do que é da ética, etc. Né? Então, mas a definição do direito ela vem da experiência romana. Mas tanto os gregos quanto os romanos eles estão pensando num universo que ele é organizado de maneira cósmica. Então tudo tem uma finalidade, tudo tem uma razão de ser. Então, se tudo tem uma razão de ser, então essa compreensão de direito ela é a expressão de um mundo que ele é organizado, né, por uma força externa, no caso da Idade Média, depois, também pensando na ideia de Deus aqui. Então, essa ideia de direito sempre estará vinculada a uma macro narrativa, né, uma metanarrativa, uma ideia de que existe uma verdade absoluta. Tá? Então, isso é interessante, porque na modernidade, com os naturalistas, vai existir uma distinção entre isso. Então, o que é natural, que é um direito natural, e o que é um direito positivo. O direito natural, ele é negativo, ele não pode ser mudado, porque ele já é algo inerente à existência humana. Agora, o direito positivo, ele pode ser alterado conforme as demandas de uma sociedade ou de uma experiência histórica que vai se construir a partir dessas demandas. Tá? Então, daqui a primeira distinção que aparece na modernidade é essa, de que existe um direito natural e um direito positivo, sendo o direito natural negativo. E a ideia de negativo e positivo aqui é basicamente a compreensão do momento metodológico, de entender o que é o conhecimento, porque o que é o positivo e o negativo? O positivo é aquilo que eu posso compreender, porque ele é tátil, ele é factível, né? Eu posso observar, eu posso avaliar, eu posso verificar. Já o que é negativo eu não posso verificar com exatidão porque ele não é um objeto material. Né? E o positivo não é um objeto material, ele é uma condição real que está acontecendo em imediato. Então o direito positivo ele pensa um momento, as leis, a jurisprudência. E essa jurisprudência ela estará sustentada a partir de princípios que são naturais. Então o direito natural ele é a sustentação. Dentro de uma ideia de ordenamento jurídico, nós temos, eu vou trazer depois para vocês entenderem isso, você tem a Constituição, daí você tem as leis, né? A Constituição ela é amparada em princípios que são naturais, como liberdade, educação, propriedade, né? Então, o direito positivo ele é sustentado, ele respeita a base do direito natural, mas ele considera que certas questões mudem. Por exemplo, matar é algo que existe como prescrição, né? Não matar como prescrição em praticamente todas as, aliás, em todas as jurisdições existentes, em todas as prescrições de leis existentes, né? Não matar. Porém, em várias dessas prescrições, em várias desses códigos de leis, a interpretação sobre matar ela é diferente. Por quê? Porque você pode entender que uma pessoa ela mata com a intenção de matar, ou ela mata por um acidente. Matar é errado a partir de uma compreensão natural. É um direito natural, porque fere um direito natural, que é a vida. A vida é um direito natural. Então, matar fere um direito natural, que é a vida. Logo, deve ser criminalizado. Porém, dentro do direito positivo, eu posso dizer o seguinte, beleza, matar é um desrespeito ao direito natural. Porém, eu posso interpretar que matar de uma determinada forma possa ter um tipo de pena específica. Então, por exemplo, uma coisa é alguém que vai lá e mata uma pessoa porque queria fazer isso, e outra coisa é alguém que mata uma pessoa por acidente, porque estava dirigindo e a pessoa estava atravessando a rua e essa pessoa morreu por conta daquele automóvel que estava sendo dirigido por uma pessoa. Tá? Então, são interpretações diferentes, são tipos diferentes de análise. Então, aqui entra a questão do direito positivo, que vai se sobrepor ao direito natural, respeitando o direito natural. Beleza, galera? Tá? Então, aqui é o segundo jurista e filósofo romano Marco Túlio Cícero. Onde há comunidades humanas, existe uma sociedade, e onde há sociedades, tem que haver um direito. Tá? Então, primeiro existe as sociedades, depois vem a moral e depois vem a lei. Né? Eu já expliquei isso para vocês lá nas primeiras aulas de ética. Né? Então, onde existe sociedade, existe direito.
Consequentemente, as leis constituem a razão suprema criada pelo homem, já que através delas se estabelece o que deve ser feito e se proíbe aquilo que não é correto para a comunidade, ou seja, aquilo que não está em conformidade com as designações da comunidade. Então, a lei é, por excelência, o direito é, por excelência, coletivo. E não confundir aqui com o comunismo, sabe? Tipo, todo profissional do direito está pensando no coletivo, porque as leis elas só existem para preservar o coletivo. Apesar de elas defenderem o indivíduo, mas toda lei está pensando na regularidade social, na continuidade de uma sociedade. Sem leis, uma sociedade ela não continua, né? Então, o direito ele pensa sempre no aspecto coletivo. A gente vai falar muito sobre isso ainda, beleza, pessoal? Então aqui, pessoal, terminando aqui, né? Na aula que vem vou continuar essa parte aqui da Lex Naturale, do direito positivo, e daí de fato já entrar nos filósofos que a gente vai começar a analisar, principalmente sobre o que eles consideram ser natural e o que não é natural, né? Beleza, pessoal? Então não deixem de fazer a atividade que eu vou encaminhar, tá? Valendo já 4 pontos, tá, pessoal? Então não deixem de fazer mesmo. E daí na próxima aula eu vou continuar com esse conteúdo. Então eu espero que vocês estejam bem. Até a próxima aula. Um abraço.